Chegamos ao 5º episódio de Chespirito Sem Querer Querendo. O episódio 4 não foi do meu agrado, na verdade muita coisa ali me desagradou. Mas agora no episódio 5, só coisa boa, pra mim é o melhor episódio até aqui. E a gente vai entender então o porquê que esse episódio é tão bom, o que aconteceu nesse episódio que faz ele ser o melhor da série até agora, pelo menos na minha humilde opinião. Vamos lá? É comigo agora aqui no Fórum Chaves. O episódio 5 começa já em 1972 e o elenco está consolidado, né? Tudo bem que no episódio anterior já deveria ser 72, isso eu já expliquei aqui. Mas, beleza, o elenco está feito, o elenco está bacana e ainda não temos o programa do Chaves e tudo mais. Nós temos o programa Chespirito e Chaves é parte desse programa, como acontece na vida real, né? Nós tínhamos o programa Chespirito e Chaves é um pedacinho, Chapolin é outro pedacinho, assim como os demais personagens, etc. e tá. Vamos lembrar que nós não temos o professor Girafales ainda no elenco, até porque a criação do Chaves foi justamente motivada pela saída do Rubén Aguirre do elenco ali naquele momento no ano anterior. Então é claro que a gente não ia ter o Girafales. Mas falando desse contexto, então nós temos o Chaves sendo gravado dentro do programa Chespirito, sendo um grande sucesso, e enquanto isso o canal Alpha está se roendo. Está se roendo porque o chefe do canal Alpha, o dono do canal Alpha, que aqui seria uma representação do Emílio Azcárraga, dono da Televisa, né, do que seria a Televisa, ele está muito irritado porque o Roberto está fazendo sucesso e ao mesmo tempo o canal 8 está tirando pessoas do canal Alpha, né, está tirando estrelas de lá e levando para a concorrência, né, levando para o canal 8. Isso está deixando ele perder a vida e ele decide que ele quer o Chespirito no canal Alpha, ele quer tirar o Chespirito do canal 8. Ele quer levar o Roberto para lá, então ele acaba recrutando ali o Luis Deliano, que é uma pessoa que existiu na vida real, um espanhol, até um pouco polêmico ali, mas que era um grande consultor executivo, produtor de televisão, conselheiro, por assim dizer, que acaba tendo essa missão então de levar o Chespirito para o canal Alpha. Mas naquele momento ali, ele acaba ficando no canal 8, ele foi recrutar a gente do canal 8 do canal Alpha e acabou saindo do canal Alpha e foi pro canal 8, né, na história ali. Isso está desenrolando bem, também é bacana ver mais uma figura real retratada com um nome de verdade, com tudo bonitinho como foi na vida real. Até a aparência do Luis Deliano tá parecido com ele como a gente conhece, né, quando a gente pesquisa a história. E beleza, ele ajudou muito o Chespirito ali naquele começo, e não foi diferente no que o episódio retrata. O episódio retrata ali que o Chespirito tá empolgado com a chegada do cara, né, com a chegada desse profissional, e no primeiro momento o Luis Deliano deixa o Roberto feliz, né? A gente vê ali uma gravação, aquilo ali me pegou em cheio. A gente vê uma gravação do Chapulin Colorado com chroma key, e dando errado a gravação, né? Corte! Perdón, Roberto, lo siento, no está funcionando. ¿Qué pasó ahora? El croma, se sigue pudriendo el croma. O Lalo Latorre não tá conseguindo gravar direito o Chapolin ali. Ele pede pelo Mariano Casasola, né? Ele pede pelo Henrique Segoviano na vida real ali. E claro, né, o Mariano vai lá e dá certo o croma e dá certo a gravação. E do jeito que eles fizeram ali, deu muito a sensação de eu estar assistindo Chaves e Chapolin dos anos 70. Então, pra mim, esse episódio é muito bom, também porque a gente vê, pela primeira vez, CH do jeito que a gente conhece, sendo CH. No episódio anterior me pareceu muito forçado, e dessa vez não, me soou mais natural, né? Me soou mais próximo do ideal. Mas por um vislumbre, num momento a gente acha que vai dar tudo errado. A gente vai dar tudo errado quando aquele outro executivo chato, aquele do bigodinho, chega pro elenco todo ali batendo na porta falando que o programa dele vai acabar e que o Luiz quer falar com ele. E quando ele vai lá falar com o Luiz, temos uma das melhores cenas do episódio pra mim, que é o Chespirito bravo, o Chespirito irritado, o Chespirito defendendo a sua honra, defendendo o seu elenco. Usted habrá estudiado y trabajado todo lo que quiera allá con los Yankees, pero de televisión mexicana no tiene usted ni idea. Permíteme decirle que es usted un bruto. Sem entender que, na verdade, o programa dele só estava acabando, só estava sendo cancelado, porque o Luiz tinha uma outra ideia, que é uma ideia que aconteceu na vida real, não exatamente dessa forma, mas aconteceu, que é o fim do programa Chespirito e o nascimento do Chaves como programa solo na segunda-feira, Chapolin
como programa solo na quarta-feira, e Cidadão Gomes, né, o remake do Cidadão Gomes na sexta-feira, que também não durou muito esse Cidadão Gomes aqui, mas é legal ver ali aquela planilha de programação da emissora completinha. Então é muito legal ver ali os 3 programas enfileirados e é um momento muito fofo, um momento muito especial. Eu senti o Chespirito muito feliz e é legal ver a alegria dele, né? Paralelamente, lá em 1978, as coisas não estão das melhores. A gente tem ali aquele momento das gravações de Acapulco começando, né, a desenrolar, e é inegável que nós já temos uma proximidade maior da Florinda com o Roberto, e ali a gente já vê, como eu posso dizer, os sinais claros de que há uma traição e de que eles estão juntos de alguma forma. Sí, ayude, por favor, esta pobre indefensa. Con gusto. Es usted muy amable. E as fofocas começam a acontecer. E a postura da Margarita ali como Florinda começa a ser colocada em xeque, né? Nós temos a Carmen Ochoa, a produtora, aparecendo ali, né, nas primeiras vezes, né? Isso é muito legal. Então ela dá um sermãozinho na Margarita ali na Florinda. Eu não sei, fica aquela dúvida se aconteceu ou não, né? Mas a minha suspensão de descrença leva a crer que, pelo menos em relação à personalidade de cada um ali, tá muito coerente. Tá muito coerente. Da mesma forma que tem um papo muito bacana entre a Angelina Fernandes e o Chespirito, né? Quando eles decidem que ela vai precisar de uma dublê ali para a cena da água, aquela coisa toda. E você sente uma amizade. Encontramos una solución. No te tienes que meter al agua si no quieres. ¿De verdad? Claro. O próprio diálogo do Roberto com o Edgar ali nas pausas, logo na entrada do hotel, quando eles estão no carro safari ali, igual a cena da parte 1, né, da parte 2, né, da saga de Acapulco, ali você vê a amizade, o carinho que ele tem por todos, sabe? Que todos têm por ele também. Estos capítulos son únicos, son parte primordial de tu programa. Acuérdate de mí. Ojalá, gordito. Então é muito real, é muito palpável isso. Tão palpável quanto o que a gente tem de volta em 1972, com o Roberto recebendo então uma ligação do Jamaica, que era aquele velho inimigozinho dele lá atrás, lá quando ele era mais jovem, que ele também trabalha para o Canal Alfa, e como o Luiz Delano saiu do Canal Alfa, alguém tem que recrutar o Chespirito, né? E a gente vê ele sendo recrutado então pelo Jamaica. Ele é convidado a conversar, convidado a negociar. E a gente tem, então, um momento em que os dois vão jantar. E isso é muito coerente com o livro da autobiografia do Roberto, né? De fato, Chespirito Sem Querer Querendo, no caso, Sem Querer Querendo Memórias, em que o Roberto pontua que foi convidado pelo canal da concorrência, né? O Telesistema Mexicano, a conversar em um jantar misterioso e tal. E isso acontece ali, e na figura do Jamaica, tendo ele para jantar ali junto e tal, numa chamada meio urgente. A gente fica até meio confuso no começo. Por que o Roberto tá saindo? O que aconteceu? O que é tão sério assim? E era esse jantar. E como o Jamaica não é a pessoa mais confiável do mundo e tem aquele histórico negativo com o Roberto, tem uma fala que aí sim, essa fala com certeza veio escrita a fogo ali pelos roteiristas, pelo Roberto Gomes Fernandes e pela Paulina Gomes Fernandes. Então, o Roberto fala especificamente que não confia em pessoas com o nome de Flor. Primero tengo que decirte que jamás he confiado en la gente con nombre de Flor. E Jamaica é uma flor, né? É um nome de flor. Então, como o Jamaica não é confiável, beleza. Mas quando a gente pensa um pouco mais e lembra de Florinda, aí, pô, é uma indiretinha aí que só mesmo a mente de um filho de Chespirito para colocar ali. Eu particularmente achei muito boa. Talvez um pouco cruel, mas é muito boa considerando o que vem pela frente na história. E o Roberto, ele recusa ir para o Canal Alfa. Isso vai inflamando mais os ânimos. E tudo que o Roberto era em essência de cumprir com a sua palavra é mostrado aqui. Um paralelo em que todo o elenco está fofocando sobre a mudança do Roberto de canal e que ele ia deixar todo mundo para trás. O que a gente tem é o Roberto afirmando que só iria se fosse depois que o contrato dele acabasse. Então o Roberto é muito fiel aos seus princípios. E o Canal Alfa acaba concordando em esperar o Roberto. Mas depois que mais grandes astros e estrelas são retirados do canal, né, convidados pela concorrência, o Canal Alfa então fala assim: Roberto, ou você vem agora, ou esquece o acordo. Aí o Roberto, beleza,
esquece o acordo, eu não vou. E isso é maravilhoso, porque o Roberto era assim, ele cumpriu o contrato até o fim. Es mi obligación decirte que eso puede ser el fin de tu carrera. Es ahora o no hay trato. Pues no estoy dispuesto. Luego no digas que no te lo advertí. E depois, quando passa pela cabeça do canal Alfa, não, a gente não pode perder ele, é melhor esperar mesmo. E falam pro Roberto, olha, Roberto, beleza, vai, a gente concorda, a gente espera. Aí era mais tarde ainda, porque o Roberto tinha acabado de assinar a renovação com o Canal 8. E falou pros caras, olha, desculpa, mas agora então vocês vão ter que esperar uns aninhos aí, porque não vai dar certo, né? Mais um ano aí pelo menos. Porque acabei de renovar o contrato. É a deixa perfeita, então, para acontecer mais um momento lindo do episódio, que é a compra do Canal 8 pelo Canal Alfa, né? Na vida real da TV TIM pelo Telesistema Mexicano, onde nasce a Televisa. Eu vou dar uma pausa nesse tema para voltar a falar de 78, que nesse vai e vem da série, porque esse momento aqui da fusão é muito importante. Então eu vou agora falar de Florinda, falar de Carlos Villagrán e tudo mais. Nas gravações de Acapulco, após aquela conversa ali com a Angelines, o Roberto toma a atitude de conversar com o Carlos Villagrán, né, com o Marcos Barragán, sobre aqueles caras que estão lá, que são produtores, mas não são de Chaves, são de outra coisa. E o Roberto vai tirar satisfação, com o Ramon presente ali também. E é claro que não aconteceu algo assim nas gravações de Acapulco, porém, é muito legal aquilo que eu pontuei no começo do vídeo, que a personalidade é aquela, que o Marcos Barragán que tá ali é o Carlos Villagrán. O que sai da boca dele facilmente sairia da boca do Carlos em algum momento da vida, em algum momento ali, ou no ano seguinte, ou em alguma entrevista, em tudo que nós já temos de entrevistas do Carlos e da personalidade dele, e da personalidade do Roberto também, faz muito sentido que seja daquele jeito. Então, para mim, é cinema puro. Quando o Roberto chega e fala assim, você vai fazer um programa? Mas você sabe criar, né, personagens, né? Você tem mais personagens na manga, né? Porque o Kiko nasceu, né? Aquela coisa meio assim. ¿Y qué otras ideas de personaje tienes? Porque no basta con inflar nada más los cachetitos. Necesitas buenos diálogos. Mas assim, para ter um bom programa, você tem que, né, ter um bom texto. E você não escreve? Não, você não escreve. Então eu acho muito bacana a cara do Marcos Barragán, como ele fica, ele tá irritado, ele tá nervoso, ele tá com ódio do Roberto, né? Ao mesmo tempo que ele se sente muito seguro. Só que os caras que iam contratá-lo ficam inseguros e realmente não confiam naquilo. E a presença de um Roberto Gomes Bolanhos no auge também deve ter ficado assim, caramba, mano, ele tá em cima da gente aqui, o Marcos não é confiável, será que vale a pena a gente levar esse cara embora para Venezuela para fazer uma série, né? Fica aquela coisa meio assim naquele momento. E o Marcos acaba sendo desconvidado, fica pé da vida. Tem uma cena que até parece um erro de gravação, que é o momento que ele vai fechar o elevador aí e não vai. Parece que ele tá improvisando, né? O Juan Lecanda interpretando o Barragán ali, parece estar improvisando e tá muito legal. E o momento também, alguns momentos, né? É a questão da fofoca, né? A fofoca tá aí nos dois momentos do episódio, 72 e 78. Em 72, o elenco focando se o Roberto vai ou não mudar de canal e se vai ou não levá-los com ele, né? Em 78, a fofoca é a relação do Roberto com a Graciela, porque temos ali uma amante envolvida, né? O que faz o Roberto se enfeitiçar por ela? Nossa, mas com a Graciela ali, com a família toda e tudo mais, então ali o Edgar Vivar e a Maria Antonieta estão fofocando sobre isso. Mas o microfone está aberto e a Graciela escuta. O que mais me chamou a atenção nesse momento é tanto o Edgar sendo a pessoa que fofoca, porque publicamente ele é o mais quieto, mas faz todo sentido ele ser realmente aquele que fofoca por baixo, ali bem tranquilo. E a Maria, a sensação de culpa que a Maria fica por ter fofocado e falando da vida particular do Roberto com a Graciela, né? Aí ela vai até a Graciela e é bacana isso porque a própria Maria falava, né, que a Graciela era alguém que ela considerava como parte da família, talvez como uma mãe ou algo assim. Então ela fica meio, sabe, sem jeito. E a Graciela fala, agora não, Tony. E Tony é o apelido carinhoso da Maria Antonieta, né? Então a gente sente ali naquele momento uma proximidade, um carinho, apesar da situação estar muito ruim. E é claro que a Graciela vai tirar satisfação com o Roberto, e o Roberto se faz de desentendido.
né, o Roberto se faz de besta. O que mostra que ele é muito culpado, sim. E cigarros aqui, cigarros ali, a gente vê, então, o ódio subindo também, o limite da paciência da Graciela. Ainda assim, muito elegante. Voltando para 72, a gente tem essa coisa toda das concorrências e tudo mais, do Roberto vai ou não vai, aceita ou não aceita. E tem uma subcamada que envolve a Graciela, que é o irmão mais velho do Roberto, Francisco, traiu a esposa e a esposa do Francisco liga para Graciela, né? Então a cunhada do Chespirito liga ali para a esposa do Chespirito. E a Graciela não quer saber do irmão do Roberto com visita na casa dela. O Francisco vai visitar o irmão e ela fica possessa. É porque onde já se viu um homem respeitoso trair a esposa e tudo mais, deixar naquela situação. E é um paralelo que é aberto ali pela fala da Graciela, né? Ah, esses Gomes. Então ela sabe que o Roberto trai ela já, naquela altura. Com várias mulheres, enfim. O próprio Roberto admitia que traía muito a Graciela. Então, quando a gente puxa ela pra frente e vê a Graciela possessa com o Roberto, ela não tá possessa por ele trair. Ela tá possessa por ele trair, dele se apegar e dentro do mundo dele de televisão, ter a Florinda, a Margarita, como uma excelente parceira artística. Então, o Roberto encontrou na Florinda a mulher ideal, a mulher que não é só dona de casa, a mulher que também compreende o que ele trabalha, faz junto o que ele gosta, trabalha junto no que ele gosta de trabalhar. E acho que isso que deixou a Graciela mal. Porque nos anos 70, quando ela fala esses Gomes, significa que já é algo comum, né, rotineiro. E o que o Francisco tem ali como figura é de alguma coisa de aversão que ele causa, né? E o Roberto, por outro lado, passa pano pro irmão. Mas agora vindo então para essa questão da fusão, né? O Roberto já tinha conseguido 3 programas, já tinha conseguido recusar uma proposta, aceitar outra proposta, recusar de novo, fazer a renovação de contrato, quando de repente, no meio de uma gravação, chega então o que seria ali o nosso Emílio Azcárraga, né, no meio do Canal 8, e o Roberto, mas o que você está fazendo aqui? Aí ele fala, bom, Roberto, eu não podia esperar você terminar seu contrato. Então eu tive que comprar esse canal. E cara, isso é tão incrível, porque pela primeira vez nessa série, porque a gente não vê isso no episódio 4, nem nos anteriores, a gente vê o Roberto gênio sendo gênio e sendo valorizado como gênio que ele já era antes. Então aqui tá correspondente assim o Roberto é. Quando o cara olha na cara dele e fala que comprou o canal por causa dele, ele não podia esperar. Cara, é fantástico. É fantástico porque a gente entende a importância do Roberto e a importância da criação dele. A partir do momento em que ele faz a concorrência se movimentar, que ele faz 2 canais se fundirem, porque ele é o maior sucesso da TV, porque ele é incrível, cara, a gente assume que tudo que foi feito ali é muito bom, a gente assume que ele é genial, que ele é um grande criador, que ele é um diretor também, porque a gente vê ao longo do episódio momentos dele trabalhando, mais do que a gente viu anteriormente. Antes ele dava 2 pitacos e uma risada, agora não, agora ele está orientando os atores em cena. Seja em 72, com Chaves e Chapolin, seja em 78, ali em Acapulco, você vê isso com forma, com corpo, né, com qualidade. E chega daquela coisa dele olhar para algum objeto, olhar para alguma pessoa, escutar alguma fala e é isso. Virou até piada nossa aqui da equipe do fórum, que ele vai até o açougue, né? Essa foi do Riddle. É como se ele no açougue pedir carne e o cara falando, desculpa, só tem tripa seca e quase nada. Tripa seca, quase nada. Nossa, sabe, uma coisa meio assim, de tão bizarro que é. Nesse episódio não, nesse episódio ele é gênio, porque ele dirige bem, porque ele escreve bem, porque ele tem as ideias, ele não vem em algum lugar e batiza aquilo com aquela ideia que apareceu na mente dele, não. Ele cria internamente, ele escreve, depois dirige, cuida, produz. E é isso que a gente vê ali. É lindo, é fantástico, é emocionante. Mesmo não tendo o nome Televisa, mesmo não tendo TV Tim, mesmo não tendo Telesistema Mexicano, enquanto a câmera passa e você vê o Canal 8 saindo de cena e entrando o logo da Televisora Estelar, que é igualzinho o logo da Televisa, só trocou o círculo pela estrela, eu me senti, sabe, agraciado com um momento
divertido, leve e inspirador. Eu senti no final do episódio 5 tudo que eu deveria ter sentido no final do episódio 4. Então eu senti o nascimento de Chaves agora com o nascimento da Televisa, né? Então eu senti tudo muito melhor trabalhado. Tudo tá melhor trabalhado. Os personagens, os diálogos. Tem até uma pequena cena com o Rubén Aguirre que você fala, pô, essa amizade é bacana, é real. Então daqui a pouco o Rubén vai voltar. E a gente sente a presença maior da Maria Antonieta, a gente sente melhor o Ramon Valdez. Todo o elenco ali se entrosando, muito bem entrosado. O único que destoa mesmo é o Carlos Villagrán, porque ele é o vilão da série, então algumas coisas eles pesaram um pouquinho a mão, mas mesmo que no que eles pesaram a mão, a gente sente que é o que ele falaria de verdade. Então só tá fora de contexto, mas ele é aquilo. Então você sente que é aquilo, né? Isso é absurdo. É um episódio engraçado também, né? Aquela ceninha daquele executivo de bigode totalmente espantado, que ele achava que o Roberto ia ser demitido e de repente ele ganha 3 programas. Pô, eu realmente espero que ele nunca mais apareça. Espero que tenha sido a última aparição desse cara. Porque ele é muito chato, um personagem que não precisava existir para contraponto. Ele é insuportável e felizmente ele se ferra ali, né? Quando o Roberto consegue o espaço para 3 programas na TV. E é isso, basicamente. Agora, falando um pouco da dublagem. A dublagem da série segue desastrosa. É provavelmente o pior trabalho de dublagem que eu já vi, porque economizaram, né? Mandaram para a Argentina. Eu só não digo que é realmente full desastroso, porque isso não é Chaves e Chapolin. Chaves e Chapolin tem uma dublagem desastrosa agora pela Rio Sound. Se você não viu ainda o vídeo, tá o link aqui em cima. Mas a dublagem de Chespirito Sem Querer Querendo é horrível. A tradução é maluca, não faz o menor sentido. Tem momentos que eles traduzem literalmente ou nem traduzem algumas coisas, então perde mesmo a lógica do que é uma versão brasileira, porque não é brasileira, vai feita na Argentina. A única voz que eu acho legal atualmente ali mesmo é o dublador do Carlos Villagrán, do Marcos Barragán, porque ele entregou um Kiko competente ali numa cena. Você vê e fala, é meio Kiko, assim, lembra. Não é uma imitação do Nelson, mas é legal. Todas as demais vozes desastrosas. Todos os coadjuvantes, participações pequenas, tudo errado. Tudo errado. Então a gente é obrigado a ver em espanhol, porque a dublagem é muito ruim. Então eu espero muito que a Warner reveja isso. É difícil porque a Warner não refez quase nenhum trabalho feito na Argentina de diversas séries e animes que eles dublam lá. E são todos mal dublados. Mas o dublador do Chespirito, pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. Ele mal é dublador, né? Como a maioria ali mal dubla de verdade. Pô, palavras mal pronunciadas, os chesperitos que a gente é obrigado a engolir. Pô, Chespirito é Chespirito, não é Chesperito, ele não é perito de nada. Então, veja em espanhol, tá? Com dor no coração, mas veja em espanhol porque a voz do elenco no original tá linda. É incrível, eu tava conversando com o Lucas, também daqui da equipe, e é verdade, o Luiz Delano, como era espanhol na vida real, o ator ali tem um sotaque espanhol e não mexicano. A voz da Paola, como Maria Antonieta de las Neves, é a Maria Antonieta, a voz é igual. O Pablo Cruz consegue fazer a voz do Chaves perfeita, fininha como a do Roberto, né? Como o Roberto fazia o Chaves. Então ver em espanhol já seria melhor, mesmo se a dublagem fosse muito boa. A gente teria que ver dos 2 jeitos. Mas essa dublagem é inassistível, é muito ruim, é desastrosa, é desrespeitosa, né? Literalmente qualquer dublagem que não a Rio Sound que caísse ali seria muito boa, e é uma pena. Eu falo isso porque nós estamos no melhor episódio da série. O melhor episódio da série, assim como todo o restante, deveria ter uma ótima dublagem. Mas essa é a minha opinião. Quero saber o que você achou desse episódio. Conta pra gente aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixa o seu like também. E siga-nos os bons para vários conteúdos, porque aqui o Fórum Chaves não para. Tem cada vez mais conteúdo para você aqui, nas nossas redes sociais também, pelo @Fórum Chaves. E por hoje é só. Te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau, pessoal!